Oi, Pro, tudo bem? Meu nome é Isabela Silvestre de Faria, eu sou o número 16 e eu sou do oitavo C. Oi, senhora, meu nome é Sara, eu sou o número 34 do 8C. Oi, Sora. Eu sou a Letícia Romero Correia de Medeiros. Sou o número 23 do oitavo C. Oi, Pro, tudo bem? Eu sou a Lívia Ramos, número 24 do oitavo ano C. Voltaire nasceu na França no dia 21 de novembro de 1694 e morreu no ano de 1778. Voltaire foi o filósofo iluminista que mais defendeu a liberdade de expressão. Ele tem uma frase que a gente consegue perceber muito bem isso, que é: posso não concordar com as palavras que você diz, mas lutarei até a morte para que você tenha direito de dizê-las. Voltaire escreveu mais de 50 peças teatrais. E elas sempre tinham alguma sátira ou alguma crítica sobre o governo absolutista. E além disso, ele escreveu algumas cartas para o rei Luís XV, sendo meio desrespeitoso nelas. Com isso, ele foi mandado para a Bastilha 2 vezes. Mas Voltaire, além de ser um grande defensor da liberdade de expressão, ele defendia a monarquia, desde que o poder do rei tivesse limites através de uma constituição. Ou seja, ele defendia uma monarquia constitucional. Apenas algumas ideias de Voltaire foram adotadas por alguns reis. Esses foram conhecidos como os déspotas esclarecidos. Alguns exemplos dessas ideias que foram adotadas foi a liberdade de religião e a construção de universidades. Aos 23 anos, Voltaire foi preso pela primeira vez na Bastilha em virtude das sátiras em versos ao Duque Philippe de Orléans. Na época, ele comandava o governo francês no lugar do rei Luís XV. Mas como Voltaire, ele era um filósofo iluminista que várias pessoas o seguiam. A população começou a pedir para que soltassem Voltaire. Então, finalmente, eles conseguiram o que eles queriam. Voltaire foi solto. Poucos anos depois, ele voltou a ser preso por conta de ofensas ao príncipe Rochambeau. Mas como ele era um filósofo iluminista muito seguido, muitas pessoas gostavam das ideias, apoiavam as ideias dele também. Elas pediram que ele fosse solto novamente e depois de um mês elas conseguiram isso. Então, após um mês, Voltaire saiu da prisão por conta das suas ofensas contra o príncipe Chabot e foi direto para o exílio na Inglaterra. Ele passou 2 anos na Inglaterra, onde ele aprendeu o inglês, descobriu a obra de Shakespeare, se interessou por pesquisas científicas e aprendeu bastante sobre a tolerância religiosa na sociedade britânica. Além de Voltaire ter conhecido muitos membros da realeza, ele também conheceu alguns intelectuais, como Alexander Pope e Jonathan Swift. Agora vamos falar sobre o iluminismo. Quer dizer, para ser mais específico, sobre a liberdade de expressão antes do iluminismo. Mas antes, o que é iluminismo? Iluminismo é um movimento intelectual e cultural onde passou a se aprofundar e a retomar algumas ideias sobre o renascimento cultural. Trouxe alguns exemplos para deixar mais claro como era a liberdade de expressão. Tinha a questão das cartas. Tinham pessoas que cuidavam da fiscalização das suas cartas. Como assim? Você mandava a sua carta, eles simplesmente abriam a sua carta para ver se tinha alguma crítica ou sátira do rei ou do seu governo. Sim, eles abriam as suas cartas. E se eles encontrassem a pessoa, ou seja, você, se eles encontrassem você que tinha mandado a carta com a crítica, eles muito provável queriam te prender na Bastilha. Outro exemplo também que não é tanto da liberdade de expressão, mas é um exemplo de liberdade, de que as pessoas não tinham liberdade, é da cor púrpura, essa cor aqui. Essa cor só poderia ser usada pelo rei ou pelas pessoas muito próximas desse cargo. Então, se algum político pegasse você usando tanto um broche como uma roupa com essa cor,
ele ia te prender, porque é como se você estivesse se impondo ao rei, se impondo ao governo do rei. Ou seja, o povo não tinha quase nada de liberdade de expressão antes do iluminismo. E aí, com a chegada dessas ideias iluministas, a liberdade de expressão vai cada vez aumentar. Mas, afinal, o que é cidadania digital? A cidadania digital é a utilização apropriada e responsável dos recursos tecnológicos, ou seja, é um conceito tendo como essencial a utilização correta dos direitos e deveres legalmente estabelecidos pela Constituição do país, sendo também aplicadas dentro do universo virtual. Ok, mas o que eu tenho de fazer para ser um bom cidadão digital? Respeite a privacidade digital alheia e também procure proteger seus dados. A utilização de redes sociais hoje em dia, como Facebook, Instagram, Twitter ou até mesmo WhatsApp, muitas vezes podem tornar uma troca de informações pública. Então, cuidado para não expor informações demais. Também muitas pessoas já viram ou passaram por algum tipo de agressão online. Mas para não se expressar de maneira agressiva ou ofensiva, fale e haja com empatia. Nenhum de nós temos as mesmas opiniões, pensamentos e até o modo de agir iguais. Então não seja agressivo, se expresse com respeito e empatia, tanto no mundo virtual quanto no real. Estamos em um período de muita disseminação de fake news, então antes de compartilhar uma informação, verifique a fonte onde você recebeu e pesquise em outros lugares, para somente quando tiver certeza de que aquela informação é verdadeira, compartilhar com seus familiares, amigos ou quem você preferir. A cidadania digital é algo que certamente veio para mudar o mundo, com vantagens e desvantagens. Um exemplo de vantagem são os direitos e deveres online, que fazem com que o nosso mundo online fique parecido com o nosso mundo normal, com direitos e deveres. Um exemplo de direito é a liberdade de expressão, onde as pessoas podem postar o que elas quiserem e expressar suas ideias online em sites, blogs e diversos. E um exemplo de dever é o respeito, pois todos devem se tratar com respeito na sociedade online. Mas também tem algumas desvantagens, que são, por exemplo, no contexto da liberdade de expressão, quando as pessoas levam muito longe, quando as pessoas usam comentários ofensivos, se tornando um cyberbullying e fazendo com que elas percam a razão. Na cidadania também ocorre isso, quando nas manifestações públicas ocorrem aquelas agressões e acidentes e diversos. E já comentando sobre isso, a cidadania e a cidadania digital são coisas totalmente diferentes. A cidadania é presencialmente, que é quando as pessoas fazem aquelas manifestações públicas, que elas levam cartazes, invadem as ruas e começam a protestar as ideias delas. E a cidadania digital é online, onde as pessoas postam suas ideias em redes sociais, sites, blogs e diversos. De um jeito ou de outro, a cidadania digital é mais benéfica em relação ao espalhamento das informações, pois cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas vêm adquirindo novas tecnologias. Hoje eu vou falar sobre a comparação entre a liberdade de expressão antigamente e na atualidade. Mas antes de tudo, o que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas a manifestarem suas opiniões sem ter o medo de serem julgados, a falarem suas opiniões sem ter o medo. A liberdade foi uma forma de mostrar a aceitação das ideias e dos posicionamentos de outras pessoas, até mesmo quando não concordamos com as nossas ideias. A liberdade de expressão antigamente, ela ocorreu antes do iluminismo. Eles tinham muita pouca liberdade de expressão, quase nada. Havia polícia política que ficava nas ruas, caminhando, e se você criticasse ou falasse mal do rei e eles ouvissem, você ia ser levado para a mesma hora para Bastilha e ia ser preso, que era a prisão símbolo do absolutismo. E a liberdade de expressão na atualidade. Com o passar do tempo, veio surgindo muitas novas formas, teve um avanço enorme de formas para se expressarem, como a internet, as redes sociais, as manifestações sobre diversos assuntos, sobre a política, sobre a cultura,
sobre a economia do país. Mas também temos que lembrar que cada um tem uma opinião e sempre temos que respeitá-las. Tenho que fazer para ser um bom cidadão digital. Respeite a privacidade digital. Respeite a privacidade digital. Com muita disseminação. É os direitos e deveres online que fazem com o nosso A liberdade de expressão é algo que certamente veio para mudar o mundo. Não. A liberdade de expressão é algo... A liberdade de expressão... É o direito que permite às pessoas a se manifestarem de forma de... Não. As suas opiniões sem medo de serem julgadas. A liberdade é uma forma... Olha, não para. Já errei. Suas ideias inspiraram alguns reis. Esses foram conhecidos como os déspotas. E eu esqueci o nome. Voltaire nasceu na França, Índia. Isso mesmo. Eu trouxe alguns exemplos. Espera que eu vou espirrar. Tchim!